anunciado um novo A Hora do Pesadelo. Fred Krueger está de volta. O que vai mudar? O que vai permanecer igual? Vamos falar tudo isso nesse vídeo aqui, porque o que foi anunciado é um remake, tá? Não é uma continuação. Eles vão mais uma vez rebootar a história. E eles vão se basear no roteiro original de Wes Craven. O que fez imediatamente alguns fãs se preocuparem sobre um novo reboot, começar tudo de novo. Porque em 2010 já teve um reboot da série Hora do Pesadelo e não foi muito bem. E o público não quer ver aquele filme de novo, quer ver novas histórias, quer ver invenção, quer ver coisas criativas envolvendo Fred Krueger. E o que está acontecendo é que a Paramount colocou as mãozinhas apenas no roteiro original e só pode usar o roteiro original. E aí tem uma confusão, como se a Paramount fosse obrigada a filmar o roteiro original do Wes Craven. Não é verdade. O que acontece quando a gente fala a Paramount só pode usar o roteiro original? Só pode usar os elementos do personagem da história apresentado no roteiro original. No Hora do Pesadelo 2, 3, 4, 5, acontecem outras coisas. O Fred Krueger, a personalidade dele muda um pouquinho mais, fica um pouco mais cômica, tem poderes diferentes, e é isso que não pode ser usado. Novos personagens, porque aquilo ali foi escrito por outros roteiristas e tem outros donos, então é um pesadelo jurídico adquirir aquilo ali. Não estão todos os roteiros do mesmo pacote. Você compra o filme. E o Wes Craven, como já faleceu, depois de 10 anos, voltam os direitos para a família. E a Paramount negociou com a família do Wes Craven o roteiro original de Hora do Pesadelo. Então não vai ser um remake, tá? Vai ser um reboot, sim. Vai começar sem continuidade, sim. Mas não vai ser um remake, não vai ser exatamente o mesmo roteiro e nem vai contar a mesma história do jeito que ela foi contada outras vezes. Então é possível que a gente tenha uma história inédita envolvendo o Fred Krueger, mas com os elementos do primeiro filme, que é o básico. E todos os elementos que fazem parte do imaginário do Fred Krueger, o rapaz psicopata, filho da freira, que mata as crianças em série, que é linchado e depois volta para atormentar os sonhos das crianças, a garra na mão, o chapéu, a camiseta do Flamengo, tá tudo no primeiro filme. O que foi inventado depois é pouca coisa. Tudo isso está na base. Tudo isso está no primeiro filme. Nada de muito diferente que impactasse o personagem foi inventado depois. Então é meio relevante os outros roteiros. A Hora do Pesadelo, então, volta pela Paramount com uma nova roupagem para Fred Krueger. Uma má notícia para os fãs é que o Robert Englund, que fez o Fred Krueger várias vezes no cinema, toda a sequência, a série original é com ele. O Robert Englund já falou em entrevistas várias vezes que ele já está numa idade mais avançada e não tem mais sentido ele ser o Fred Krueger, então chegou o momento de trocar o ator. Chegou o momento de um novo ator pegar o papel. E tem que ser um ator muito bom, muito versátil, que saiba fazer comédia, que saiba fazer drama, que saiba fazer horror, porque tudo isso vai ser importante para o personagem. Então essa escolha do Fred Krueger vai ser importante. Não acho que vai ser o medalhão, tá? Não acho que eles vão escolher um cara muito famoso, um cara que venda o filme. Eu acho que eles vão realmente botar mais força no personagem em si, Fred Krueger, do que no ator que vai interpretar. Então não vão achar um ator super diferentão, não. E é interessante porque a volta do Fred Krueger coincide com a volta do Jason, né? Vai ter Crystal Lake, que é uma série sobre Sexta-feira 13. Mas aí tem uma questão. Porque ao contrário do Fred Krueger, que o primeiro filme dele já tem o personagem completamente estabelecido, isso não acontece com o Jason. Porque até, por exemplo, o terceiro filme, Sexta-feira 13, o Jason nem a máscara de hóquei, que é fundamental para o personagem, ele ainda tem. A máscara só aparece no terceiro filme. E aí nós temos um problema, porque para a série do Fred Krueger, só foi adquirido o primeiro roteiro. E aí esse é o grande problema do Sexta-feira 13, porque para fazer a série eles só podem utilizar o primeiro filme como referência visual. Então os caras conseguiram só o primeiro filme. E o primeiro filme do Jason, ele só tem a mãe, a criança
Crystal Lake e o desenvolvimento ali da história original, do campo, dos cuidadores que ficam desatentos e acabam deixando o menino morrer. Mas elementos clássicos do Jason surgiram depois, que é a máscara de rock, que é a machete. Então, o Jason não dá para ser feito sem ter todo o volume de histórias que foram contadas depois, do desenvolvimento desse personagem. E a série Crystal Lake só tem direito do primeiro filme. Por isso que não é uma série sobre o Jason, é uma série sobre a Pamela Voorhees, a mãe do Jason, porque é o que eles têm de direito. No caso, no roteiro do Wes Craven, já tinha tudo. Tinha praticamente tudo que a gente precisa saber para tornar o Freddy Krueger um personagem muito interessante. Então, para fazer esse filme, a Paramount tem muito mais facilidade do que a Peacock teve para fazer a série Crystal Lake. E o assassino do primeiro filme, que não é spoiler para ninguém, né? É a mãe do Jason, não é o Jason. Então, teve conta a história da Pamela Voorhees e não do Jason, um zumbi assassino com machete e uma máscara de rock. Isso não vai estar na série. Então, nós temos Freddy Krueger de volta, um novo ator. A Paramount anunciou o filme, mas ainda não tem data, não tem começo de produção, nada disso. Só deixou os fãs felizes, porque há a intenção realmente em rebootar o personagem, trazer o personagem para uma nova geração e tentar tirar uma casquinha aí desse novo boom dos filmes de horror e tentar trazer esses clássicos dos anos 80 para ver se eles ainda rendem alguma coisa, se ainda conseguem contar uma história que faz sentido para os mais jovens e que crie com esses personagens uma nova franquia de sucesso. Então, se você é um fã de terror, é um fã de Sexta-feira 13, de Pela Hora do Pesadelo, tá muito feliz, porque eles estão voltando, eles estão todos voltando. Um Fred versus Jason, o futuro ainda tá em aberto. A Paramount, uma fusão com a Warner, a Paramount é dona do Freddy Krueger, a Warner é dona do Jason. Então, quem sabe, tudo debaixo do mesmo teto de novo, seja mais fácil de fazer essa união entre esses dois monstros bicho-papões mais famosos do cinema oitentista. Mas eu quero saber de você agora, você ficou feliz com a volta de Freddy Krueger? Era o que você estava esperando? E todos esses problemas aí, você acha que vão afetar ou não? Escreve aqui embaixo, daqui a pouco a gente tá de volta com mais ação da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau! E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.